Como começar a estudar para concurso? Bem, nessa aula de hoje eu quero que você entenda que eu tô aqui como um amigo, como um irmão mais velho, dependendo da sua idade aí, de repente até como um pai. Acho que a maioria não, mas vamos lá. Mas como alguém que já passou por muita coisa na vida e agora vai te dar algumas sugestões na área específica de concurso. E como todo conselho de alguém que já passou alguma coisa na vida e vai te dar algumas sugestões, não dá para você utilizar esse conselho cegamente. Você tem que filtrar. Não é porque alguém mais velho que passou por uma situação te dá um conselho que você vai aceitar, você já sabe disso. Mas eu já ajudei muitas pessoas a passarem em concurso com estes conselhos que eu vou dar aqui para você. Então eu quero que você fique bem tranquilo, que você está em boas mãos e que os conselhos aqui vão ser muito valiosos. Se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, eu atualmente sou auditor do ICMS de São Paulo. Já trabalhei em vários outros locais, já passei em vários concursos, trabalhei na Receita Federal, trabalhei no Banrisul, na CE, passei em vários concursos e em 2016, já faz um tempinho, eu criei ali na época era blog, depois virou site, né, próximosconcursos.com, para dar informação de qualidade. Depois criei o canal Próximos Concursos, que tem muitos milhões de visualizações, temos a plaquinha aí. Então já criei isso para ajudar você a passar em um concurso público. Só estou falando isso para você saber que eu sei do que eu estou falando, que eu quero, vou tentar ao máximo te ajudar aqui. Bom, e se você está começando agora a estudar para concurso público, esse vídeo é para você. E para você que já está estudando, eu comecei a estudar da maneira correta. As coisas que eu estou falando aqui, eu só descobri quando eu fui fazer um concurso, vamos dizer, mais difícil do que eu estava estudando. Então, eu passei em alguns concursos, eu poderia ter passado em melhores se eu já conhecesse essas ferramentas. Então, talvez você também esteja estudando da maneira errada. Então, vale também para quem já está estudando, para ver se está estudando da maneira correta. Não sei se tem uma maneira correta, mas de uma maneira mais científica. Porque muito do que eu vou falar aqui tem um embasamento científico, não é maluquice da minha cabeça. O que a gente vai ver nessa aula? Nós vamos ver como organizar, como começar. Primeiro, você está começando a estudar, tipo, não sei nada. É para você mesmo esse vídeo. O que é um concurso? A gente vai ver direitinho. Como é que você escolhe o concurso para fazer? Eu posso fazer qualquer concurso? Tem que ser um concurso específico? A gente vai ver que material utilizar, como eu estudo, como me organizar, por onde eu começo. Calmamente, detalhe por detalhe, com carinho, com inteligência, a gente vai fazer. Só deixa eu ver se o meu microfone tá ligado. Tá, né? Que já pensou gravando o vídeo aí e o microfone não tá ligado. Bom, isso aqui é um conjunto de várias aulas, eu te convido para ver também as outras aulas. Então aqui o que veremos, qual concurso escolher, eu te convido agora para ir para o meu slide, né? Como funciona o concurso público, como planejar e organizar a sua vida, o que você precisa saber sobre materiais, aprendizado, concorrência, edital e competências. Competências é feio, né? Mas coisas que você precisa saber para realmente passar em um concurso público. Bom, antes de começar na parte mais técnica, eu quero conversar com você sobre uma parte, vamos dizer assim, mais filosófica da coisa. Filosófica pode parecer chato, né? Mas é um bate-papo um pouco mais aprofundado, então eu peço que você dá uma relaxada, que a gente precisa entender algumas coisas antes de começar a estudar. E a maioria, primeiro, eu queria que você pensasse por que você ainda não começou a estudar para concurso ou porque você demorou tanto a estudar para concurso. E talvez esse mesmo motivo faça você desistir e também talvez esse mesmo motivo esteja te atrapalhando agora para estudar com afinco, estudar de verdade. Então a gente vai ver algumas, vamos dizer, desculpas, empecilhos que nós colocamos na nossa mente, mas são mentiras que estão te impedindo a passar ou a estudar em um concurso. A primeira desculpa ou a primeira mentira é que eu trabalho, eu não tenho como estudar para concurso porque eu trabalho. Só um pouquinho porque ficou o ar ligado aqui, eu fico com a garganta seca. Bom, deixa eu te dar uma triste notícia. Sei lá, 80% das pessoas que passam em concurso trabalham. Então,
Claro, se você trabalha num trabalho que te exige, ó, eu tenho que sair às 7 da manhã, chego em casa às 11 da noite, dificilmente você vai conseguir tempo para estudar, a não ser que você tenha uma folga. Mas ali um trabalho normal, ali das 8 horas diárias, você tem muitas outras horas no dia que você pode utilizar para estudar. E é isso que essas pessoas fazem. Utiliza transporte público, utiliza horário de almoço, a gente utiliza o que tem. O ideal, às vezes, não é estudar num transporte público, mas se você não tem outra opção, o transporte público serve. O que eu fiz quando estudava e trabalhava? Eu comecei a estudar um pouquinho mais sério para concurso quando eu trabalhava numa instituição financeira e, como você sabe, eu era daqueles que trabalhava com empréstimo desgastante, pessoas bravas comigo porque negou o empréstimo, porque não era o valor, era muito emocionalmente desgastante. Então, no início, o que eu fazia? Eu mantive a minha rotina normal e tentava estudar quando chegava do serviço. O que eu notei? Eu chegava muito cansado, emocionalmente desgastado por todos os xingamentos que eu tive durante o dia. Então, minha estratégia foi diferente. Eu tive que adaptar a minha vida. Comecei a dormir às 9 horas da noite, às vezes até 8h30, e acordei às 4h30, 5 horas durante mais de um ano para conseguir ser aprovado num concurso bom. E consegui. Mas o que aconteceu? Eu tive que priorizar o concurso, eu tive que adaptar a minha vida, eu tive que dormir mais cedo, que não é legal dormir cedo, você deve saber disso, durante um ano ainda. Então, eu tive que fazer uma adaptação. Então, é possível para a maioria das pessoas, é o que eu disse, se você trabalha das 7 às 11, não é uma desculpa, é um fato. Mas se você consegue algumas horinhas aí, 2, 3, 4 horinhas por dia livre para estudar, não é uma desculpa, ok? Então, se isso vier, se tiver esse bloqueio na sua mente, eu não posso estudar para concurso porque eu trabalho, elimine ele. Outro problema grande é, eu não tenho tempo. E é um pouco vinculado com o trabalho, mas será que não tem tempo? Porque às vezes a pessoa, eu tenho tantas coisas para fazer durante o dia, eu tenho que ajudar em casa, às vezes a pessoa tem tarefas domésticas em casa, eu tenho que ajudar na minha instituição lá, na minha igreja. Muita gente, eu vejo no canal, muitas pessoas vão à igreja, né? Eu tenho que ir na minha igreja, eu tenho que ir ou numa outra coisa que não seja igreja, eu não sei o nome, mas tem várias pessoas com... Se você ouvir uns berrinhos, é o meu filho, tá? Não dá bola, ele hoje está fazendo 9 meses, o Guto. Bom, e para essas pessoas que usam essa desculpa de tempo, eu tenho uma resposta boa. Será? Por quê? Eu quero que você olhe, baixe aí um aplicativo de controle de tempo de mídia social. Eu acho que é o Stay Free, Bem-Estar, tem um monte de aplicativo aí. E monitore quanto tempo você passa no WhatsApp, no Facebook, no YouTube ou qualquer outra rede social. Você vai se assustar, mas a média das pessoas passa entre 3 a 4 horas em redes sociais. Então talvez você não tenha tempo porque está priorizando as coisas erradas. Então, tempo se cria, tempo se dá um jeito, aquilo que eu falei, ou acorda mais cedo, dorme um pouquinho menos, claro que a gente precisa de um sono reparador, mas às vezes por um tempo dormir um pouquinho menos não faz mal. Elimina-se algumas tarefas, tempo se cria. E a gente vai falar agora daqui a pouco sobre os familiares, então eu vou deixar para falar isso, mas às vezes a gente tem que fazer algumas coisas em relação aos familiares que eu vou linkar aqui com o tempo, ok? Outro problema é, eu não tenho dinheiro. E eu não vou dizer para você que o dinheiro não é essencial para estudar para concurso. Não é que não é essencial, não é importante para estudar para concurso. O que ocorre? Muitas pessoas pensam que vão comprar aquela apostila na esquina e ela vai ser suficiente, 40, 50 reais vai ser suficiente para preparar para concurso. E dificilmente. Os bons cursos preparatórios não são baratos. Aí tem... A média deles acho que está entre 100 e 200 reais por mês. Não é um valor barato para a maioria da população brasileira. E realmente, dinheiro é importante, mas existem algumas alternativas. Os bons cursos preparatórios, eles têm programas sociais. Então, se você está vinculado à Bolsa Família, ou sua família está vinculada à Bolsa Família, ou algum outro programa social do governo, você paga uma taxinha, acho que é 20 reais. É muito barato. E você tem acesso a um dos melhores cursos preparatórios. Então, se esse é o seu problema, se dinheiro é o seu problema e você está vinculado a algum programa, e se dinheiro é realmente problema, você vai estar vinculado a um desses programas,
conversa comigo que eu mando para você o link aí dos cursos preparatórios. Outra coisa, tem muita coisa gratuita na internet. Claro que não tem a velha história, né? Não existe almoço grátis. Claro que não tem a qualidade de um curso preparatório, mas se é o que tem, meu amigo, utilize. Só que eu quero que você pense, será que você não tem dinheiro mesmo? Porque se você diz que não tem dinheiro e está com o celular top do ano, tá com o tênis mais caro do ano, tá indo para todas as baladas, se você não tem dinheiro e toma a cerveja artesanal mais cara importada da África do Sul, sei lá eu da onde, se você toma o vinho, a vodka, sei lá eu, você não tem dinheiro mesmo? Por quê? Porque às vezes não é que você não tenha dinheiro, o concurso não é uma prioridade na sua vida. Então eu quero que você pense realmente se isso é um problema na sua vida. E aí, como eu falei, vamos falar com a parte de família, e aí família e relacionamentos. Muitas pessoas, é engraçado, né? Eu vi poucas, não, mas vi alguns casos de meninas fazendo com meninos e meninos fazendo com meninas. Já vi dos dois. Geralmente é meninos fazendo com meninos, mas eu já vi dos dois. Quando você começa a estudar de verdade para concurso, você vai gastar muito tempo com aquilo e você vai ter que deixar seu namorado, sua namorada, seu relacionamento um pouquinho de lado, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Eles vão ter que ficar um pouco de lado, não tem como você abraçar o mundo. E eu vi muitos casos de namorados que estão pedindo para, não desiste, porque senão não vai dar, o nosso relacionamento é mais importante que isso. Eu queria dizer o seguinte, será que essa pessoa está realmente pensando em você ou no relacionamento futuro? Porque se você passar num concurso, vai ser bom para ela também, né? Porque se você tiver um salário melhor e vocês têm um relacionamento legal de longo prazo, porque eu acho que o relacionamento de longo prazo é o mais legal, os de curto prazo é consumismo de pessoas, você vai lá na prateleira, pega e joga fora. Mas se você quer um relacionamento legal de longo prazo, a ponto, se você está pensando em abrir mão do concurso público, a ponto de cogitar abrir mão do concurso público, será que essa pessoa está na mesma vibe que você? Porque se ela está exigindo que você não corra atrás dos seus sonhos, dá uma pensada aí nisso. Falando de relacionamento, repense o seu relacionamento se a pessoa está exigindo que você desista do concurso, e é muito comum. Tem um problema que eu tive, meus primeiros concursos eu morava com meus pais, e era difícil, não porque eu tinha muitas tarefas domésticas, não, algumas pessoas têm isso, mas porque eles queriam conversar muito comigo. Às vezes eu fechava a porta do quarto, trancava, e lá ia minha mãe bater na porta, eu preciso de ti para isso, eu preciso de ti para aquilo. Eu tive que conversar sério com ela. Então eu quero que você faça o que eu fiz. Converse sério com seus familiares. Muitas vezes estão carentes, querem conversar e tudo bem, faz parte, só que não é um momento. Aí você conversa com eles, negocia as tarefas domésticas. Se você tem muita tarefa doméstica, peça, eu vou pedir para vocês de 1 ano, 2 anos, no máximo, 6 meses, eu não sei quanto tempo falta para o seu edital. Eu quero que você me ajude, me apoie neste projeto de vida. Se é o seu pai, provavelmente ele vai te apoiar, porque ele sabe que é bom para você. Mas, sei lá, se você tiver um problema, conversa aí, faz uma propostinha. Me ajuda esses 2 anos, assim que eu passar eu te levo para viajar para o Nordeste, para o Caribe, ou sei lá eu para onde. Eu não sei qual concurso você quer e para onde dá para viajar. Mas faça essa negociação, você precisa do apoio. E tem todo mundo, os mais próximos vão entender. Se não entenderem, você vai ter que se impor. Você precisa se impor para conseguir o bom resultado. E um dos problemas mais tristes que eu vejo, que bloqueia a maioria das pessoas, e é triste porque não é real, é a pessoa que não se acha capaz de passar em um concurso público. Por quê? Porque a gente tem aquele mito que quem passa em um concurso público é só pessoa inteligente, pessoa super estudada, pessoas brilhantes, pessoas que deviam estar trabalhando na NASA, e é o que eu digo. Se a pessoa é inteligente mesmo, ele já está em Oxford, já está em Harvard, já está na NASA, ele não está estudando para concurso. Então, passa em concurso geralmente, claro que tem pessoas brilhantes que passam em concurso, não tenho dúvida, mas passam em concursos públicos também pessoas, maioria das pessoas são como eu e você, com intelecto normal, com uma capacidade cognitiva normal, que pensam normalmente, que têm dificuldades em algumas áreas, facilidades em outras áreas,
E é assim, o que vai determinar você passar não é seu brilhantismo, não é sua inteligência, muito menos suas notas na escola, na faculdade. Muita gente passa um concurso e reprovou de ano, ficava em recuperação, tudo isso, todo esse tipo de pessoas. Eu já vi pessoas passarem concursos bons que me disseram, olha, eu tenho dificuldade de aprendizado, dificuldade cognitiva mesmo, mas eu insisti e consegui passar. Então, claro, se você tem um problema muito grave, aí converse com o seu médico, né? Mas uma pessoa razoavelmente normal, uma pessoa razoavelmente com uma capacidade cognitiva mediana como nós, consegue passar em um concurso público. Eu quero que você grave isso, não é o brilhantismo, não é a memória, não é a capacidade cognitiva, que é a capacidade de aprender, não é o conhecimento de vida, é o esforço e a persistência. São essas duas ferramentas que você vai ter para passar no concurso público. Outro problema, que eu vejo que acontece com a maioria e pode estar acontecendo com você, e eu já fiz isso, eu vou começar a estudar quando me formar, no final do ano, quando for demitido, se você colocar um quando, não. Você tem que começar a estudar para o concurso hoje. Hoje é o dia para você estudar para concurso. Porque se você deixar para o futuro, muitas outras demandas você vai ter na vida. E como eu disse, a organização, o estudo para concurso, ele exige muita coisa. Se você ficar empurrando, vai empurrar toda a vida, porque não é uma tarefa fácil, ok? Então, hoje é o dia de você começar a estudar para concurso. E outra coisa engraçada... é um preconceito que tem relação para concurso. Ainda mais hoje em dia que a gente está num mundo muito... Como é que eu vou falar? Que vem o concurso público, às vezes, ou o servidor público como... Eu estou tentando aqui não entrar em terrenos delicados, né? Como problemas de sociedade, ou algo assim, ou improdutivo, ou alguma coisa assim. Então eu quero que você pense assim, ó. Concurso é um serviço como outro qualquer. Então, o servidor público, ele faz algo nobre para o Estado porque ele está a serviço da população. E hoje, a gente vê isso muito claramente com pandemias aí. Quem está na frente é servidor público, a Anvisa, o pessoal é servidor público, o Instituto Butantan é servidor público, tem muito servidor público envolvido na frente de combates. A nossa segurança pública é basicamente de servidores públicos, muita coisa ruim acontece com servidores públicos, mas não só. Tem um problema do Brasil que as pessoas culpam um segmento, mas o Brasil todo tem problemas. A iniciativa privada do Brasil também é improdutiva. Se você vai olhar os índices de produtividade da iniciativa privada do Brasil, é um dos mais baixos do mundo. Então o Brasil tem todo problemas estruturais, não só com o concurso público. Então eu quero que você tire esse preconceito de que servidor público é malandro, que vai passar e não vai fazer nada. É uma vida muito entediante passar, receber o dinheiro e não fazer nada. A maioria dos servidores trabalham e trabalham muito. Então eu quero que você acabe com esse preconceito que o servidor público é entediado, chato, serviço chato. É um serviço como todo outro, tem partes boas e chatas, como todo outro serviço. Outro preconceito muito grave só passa quem tem padrinho, e isso às vezes aconteceu no passado, lá antes da Constituição de 88, que só passava quem tinha padrinho. Isso há muito tempo já acabou. Claro que a gente não tem como controlar todos os concursos do país e tem algumas fraudes, a Polícia Federal pega, mas regra geral a maioria dos concursos são bem tranquilos, principalmente das maiores bancas. E outro preconceito, serviço público vai acabar. Eu não tenho tanta certeza assim se vai acabar. Por quê? Porque a gente precisa, é o que a gente viu aí na pandemia, a gente precisa de servidor público. Um povo sem Estado é um povo anárquico, é um povo selvagem. O Estado pode ser menor ou maior,
mas a gente precisa do Estado para as instituições se organizarem e para a sociedade se organizar. Você consegue imaginar como é que seria o país sem polícia, todas as polícias privadas? Ia ser complicado, ia ser quase, não sei, alguém ia mandar nesse negócio, vocês entendem? Ou sei lá, um país onde toda a fiscalização tributária é privada, os interesses privados ia acabar ninguém pagando imposto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: um país precisa do servidor público e vai continuar tendo, talvez às vezes menos, às vezes mais, dependendo daí de quem está no poder, mas vamos continuar tendo concurso público. Bom, agora que eu já falei alguns preconceitos, eu quero que você tire de cabeça tudo isso. Vamos pensar o que tem de bom num concurso público. Primeiro, eu vou dizer por que eu fiz concurso público. Geralmente as pessoas gostam de saber o porquê que eu fiz, né? Eu escolhi fazer concurso público porque eu queria estabilidade e segurança. Meu pai era empresário e eu via que os ciclos econômicos, eu entendi um pouquinho de economia, ele era um pequeno empresário, né, atrapalhavam muito a renda do meu pai. Então, eu via que tinha momentos que ele estava muito bem, dava um ciclo econômico de baixa, ele estava muito mal, e eu quero uma coisa um pouco mais estável. Eu não preciso ser rico, mas eu quero um pouco mais de estabilidade. Então eu busquei o concurso público por estabilidade e segurança. Mas tem outras vantagens. Os salários costumam ser razoavelmente bons. Os direitos trabalhistas, se bem que não é trabalhista, né? Mas os direitos dos servidores públicos, eles costumam ser mais respeitados porque geralmente tem sindicatos mais organizados e porque tem uma proteção legal um pouco maior porque está trabalhando a favor do Estado. Então aquela coisa que às vezes tem na iniciativa privada de exigir coisas que não podem ser exigidas ou não pagar coisas, tipo assim, exigir mais trabalho e não pagar, dificilmente você vai encontrar no serviço público. Outra coisa que você pode ver, tem uma gama muito grande de carreiras públicas e daqui a pouco a gente já vai falar sobre as carreiras públicas. Mas tem muita carreira pública. Você pode trabalhar na área policial, pode trabalhar na área de fiscalização, pode trabalhar na área de ensino, você pode trabalhar até em áreas criativas, tem concurso para publicidade, propaganda, tem muito concurso para muitas áreas. Então tem muitas carreiras, muitas opções e carreiras satisfatórias. Outra coisa que eu achei bem interessante no concurso público é que o pessoal fala muito em meritocracia, né? Mas ele é o exemplo ideal de meritocracia, porque toda pessoa, independente da sua cor, da sua raça, do seu sexo, vai lá, faz o concurso e tem a mesma chance. Claro que a gente tem as cotas aí para equalizar algumas situações, mas regra geral, a ampla concorrência, as pessoas estão todas na mesma chance. Então isso é uma coisa muito legal, porque tudo depende de você. Não vai depender de favores, não vai depender de apadrinhamento, não vai depender de indicação. Indicou. Né? Porque na iniciativa privada tem muito assim, indicou, passou o contato, isso aí não. É você com você mesmo, sem precisar dever favor para ninguém. E uma coisa que me chamava muito a atenção é a nobreza do serviço. Como eu falei, o servidor público só trabalha com serviço nobre para a sociedade, coisas importantes. É educação, é saúde, é segurança, é fiscalização, é diversos outros serviços, mas tudo importante para a sociedade e serviços que a nossa sociedade precisa que sejam fortalecidos para a gente ter uma sociedade estruturada. O que faz, eu já vi algumas análises, né? O que faz um país ser próspero ou não é a força de suas instituições e não ser instituições corrompidas. Então, quanto mais pessoas boas e trabalhadoras e honestas tiverem em instituições públicas, melhor o país vai ser. Então, são atividades nobres. E outra coisa também, a maioria dos concursos você tem probabilidade de aprendizado, eles às vezes incentivam, dão bolsa para mestrado, doutorado, você tem probabilidade de crescer na carreira, quase todos os concursos. Então isso são as coisas boas de um concurso público, ok? Entendido isso, vamos trabalhar um pouquinho mais porque você quer passar em um concurso público. Por que eu estou fazendo as perguntas e por que estou fazendo todas as perguntas? Porque você precisa ter em mente muito claro isso. Bom,
Um bom motivo. Eu não gosto do meu chefe? Não, esse não é um bom motivo. Ou, meu pai quer que eu passe, minha mãe quer que eu passe, minha namorada quer que eu passe, não tenho outra opção, é isso aí que tem, vamos lá, vamos tentar. Isso são motivos ruins. Por quê? O preço para passar em um concurso público é muito alto. E se o motivo não partir de você, do seu coração, você logo vai desmotivar e vai parar de estudar. Então eu quero que você pense em motivos para você. Não é por causa do seu pai, não é por causa da sua namorada, não é porque o seu serviço agora é chato, porque talvez você passe e ache o serviço chato. O que te faz passar em um concurso público? Eu posso falar de mim, o que me incentivava. Primeiro, como eu falei, quando eu comecei, bem no começo a estudar para concurso, eu ainda estava na faculdade e eu estagiava numa instituição privada. E eu percebi que a maioria dos meus colegas, é uma instituição financeira, que a maioria dos meus colegas chegava lá nos 50 anos, se não foi lá para o topo, que era São Paulo na época, hoje eu estou em São Paulo, mas na época não estava, se não foi lá para São Paulo para o topo, ia ser mandado embora. E era um clima de segurança, eu via as pessoas ser demitidas, eles, com 50 anos, como é que eu vou recomeçar minha vida? Eu só sabia fazer isso, era o que eu sabia fazer. E eu via isso muito claramente se repetir muitas vezes, e até hoje eu vejo muitas empresas, quando a pessoa chega aos 50 anos, manda embora. E eu, apesar de gostar da área financeira, era uma área que eu achava muito legal, porque eu estagiei, depois eu fui trabalhar num banco, são áreas financeiras diferentes, né? Mas eu sempre achei a área financeira legal, e os meus primeiros concursos foram para a área financeira, foi Banco do Brasil e Banrisul. Para mim, a segurança era mais importante. Lembra que eu falei que meu pai tinha altos e baixos? Eu não queria aquilo. E eu vi que na iniciativa privada eu poderia ter os altos e baixos e poderia ser mandado para embora numa época da vida que é difícil se recolocar. E eu quero que você pense para você. Outro motivo para eu passar em concurso também é que eu queria casar e eu queria ter uma vida confortável para mim e para minha esposa, para nós dois, para os nossos futuros filhos, que custou a vinha. Só agora veio o Guto, né? Mas assim, eu queria uma vida que eu pudesse ter uma vida tranquila, estável para os meus filhos. Então isso fazia sentido para mim. Não é porque eu odiava o meu serviço, não é porque meu chefe era chato, não é porque meus pais queriam, porque meu tio mandou, porque minha namorada mandou. Não. É porque fazia sentido para mim. E eu quero que você ache um motivo para você passar no concurso que faça sentido para você. Pegue esse motivo, coloque numa placa dourada, não imprima, faça com o que quiser, crie lembrete para o celular, coloque na sua agenda para lembrar todos os dias, para lembrar. Eu vou continuar estudando com força porque é isso que eu quero, ok? Isso é importante. No meu caso era segurança. Se eu botasse uma placa, segurança ali antes de estudar, todo tipo, vou estudar agora. É cansativo estudar, mas vou pensar segurança, um salário bom, estabilidade, aquilo me ajudava, ok? Bom, agora que já passamos, ficamos um tempão no 1, né? Vamos ver então qual o concurso você deve fazer. E é uma decisão difícil porque tem muitas possibilidades de concurso. Um erro muito comum que eu fiz e outras pessoas, a maioria das pessoas cometem, é fazer os concursos que aparecem. Eu me lembro, meu primeiro concurso foi um concurso do Banco do Brasil que apareceu e eu fiz. Vamos lá, ver se dá certo, vá que, né? E eu não fui bem naquele concurso. Por quê? Porque eu não teve planejamento, eu não sabia estudar, peguei uma apostila ruim e tudo mais. Então a primeira coisa, não vá fazendo os concursos que apareçam. Você tem que estudar um pouquinho os concursos antes para ver se aquele concurso faz sentido para você e também para ver se tem chance de ocorrer aquele concurso, como é que vai ser. Se você ficar fazendo todos como, saiu um edital, vou fazer, saiu outro edital, vou fazer, você não vai conseguir estudar com a profundidade necessária para todos os concursos. Claro, se é um concurso da área, se você é fisioterapeuta, está saindo um concurso de fisioterapia para a sua cidade, é outro caso. Isso aí você pode ir pulando, mas você está numa área, está fazendo de fisioterapia. Agora uma pessoa, eu vou fazer para o Banco do Brasil, agora fisioterapia, agora engenharia, agora eu vou fazer um concurso militar, vou fazer esse aqui de fiscal do Estado. Não vai passar, não é assim que funciona. Você tem que escolher uma área, porque as disciplinas se repetem e você vai ter que conhecer com profundidade as disciplinas e além das disciplinas se repetirem, você vai
aprofundar, as bancas têm o mesmo estilo, as perguntas têm o mesmo estilo, então é importante você conhecer a área. E é importante o concurso fazer sentido para você. Quando eu fui pensar, escolher um concurso, eu já escolhi vários, né? Mas quando eu decidi a área fiscal, aquilo fez sentido para mim, porque eu pensei o seguinte, eu gosto de investigação e eu vou investigar empresas, isso é legal, fazia sentido para mim. Eu acho legal a atividade nobre porque eu entendo aí uma ideologia, não é ideologia, é uma visão minha de que o tributo não é tão ruim assim. Algumas pessoas acham o imposto ruim, mas eu acho isso uma visão meio anárquica da sociedade. Então eu entendo, às vezes, o tributo está demais, entendo isso, mas no geral o tributo é que paga escola, que paga Instituto Butantan, que paga Anvisa, que paga o policial, que paga o professor, já falei, que paga muita coisa boa para a sociedade, que se não tivesse, a gente não paga o Bolsa Família. Então, tributo não é tão ruim, é ele que dá o Bolsa Família para as pessoas saírem da miséria. Então, o que eu fico pensando? Olha, esse meu serviço está ajudando a sociedade a ter escolas, a ter professor, a ter Bolsa Família, e isso faz sentido para mim, cai bem, é uma atividade que eu me identifico, mas talvez você se identifique com outras atividades, o policial pode se identificar com isso, ou o juiz, eu vou ser juiz para acabar com as injustiças do mundo, ou vou ser promotor para o mesmo sentido, alguma relação, qualquer profissão ou Ministério Público relacionado ao direito, ou sei lá, você quer outra área, quer uma Anvisa, quer uma agência reguladora, acha legal trabalhar com isso, tem que fazer sentido para você. Então não quero que você vá pulando qualquer concurso. Claro que nada encaixa perfeitamente, tem muita coisa da área fiscal que não faz sentido nenhum para mim, mas no geral algumas coisas fazem muito sentido. Eu vou fazer algumas perguntas para você, regra geral, se você gosta de investigação, de crimes e tudo mais, talvez seja interessante você pensar na carreira policial. Se você gosta de selva, aventura e tem geralmente menos de 20 e poucos anos ou menos de 30 anos, talvez as carreiras militares. Se você gosta de investigar fraudes tributárias, como eu falei, esse tipo de coisa, as carreiras fiscais. Se você gosta da aplicação do direito, gosta da justiça e tudo mais, aí você geralmente tem que ter formação em direito, as carreiras de tribunais. E se você gosta de analisar processos, analisar coisas desse tipo, temos as carreiras administrativas. Basicamente são isso, mas tem muitas outras carreiras. Essas aí são as principais. E eu sei, não é tão simples essa escolha. Minha sugestão, de coração, olha, analise, tem muita coisa na internet, tenta ver depoimentos de pessoas daquela carreira, pessoas que foram aprovadas, como é que é o dia a dia daquela pessoa, porque eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo e talvez seja interessante. Eu me lembro que na faculdade eu queria fazer jornalismo, antes disso, depois eu fiz administração por causa desse motivo. Aí legal, eu vou passar um dia no jornal. Aí eu passei num dia do jornal, não gostei daquilo. Por quê? Eram pessoas estressadas, cansadas, que ganhavam mal e tinham pouca probabilidade de crescimento. E eu me lembro que eu pensei, não, eu tô precisando de dinheiro rápido, isso aqui vai demorar muito, isso aqui é um famoso, sei lá, é uma Maria Gabriela para 1 milhão, sei lá quem é o jornalista do momento aí, não sei. É um jornalista top aí, sei lá. É um jornalista top para... William Bonner, né? Eu ia pensar nele. É um jornalista top para cada 100, 200, 300, 400 jornalistas normais. E eu não gostei do estilo mesmo, as pessoas estressadas, cansadas. Não foi legal. Então, claro que eu conversei com mais de uma pessoa, porque poderia ser o problema daquele jornal. Eu conversei com vários jornalistas e vários me contaram sobre este problema. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que gostam da carreira, se identificam. Para mim, não fez sentido. Então, eu quero que você veja várias carreiras e tente conversar com quem já está trabalhando lá para ver se faz sentido. Mas converse com mais de uma pessoa, que o problema pode ser que não faz sentido para aquela pessoa, ok? Bom, o que é importante você olhar para escolher um concurso? A periodicidade do concurso e a probabilidade dele acontecer. Lá no Próximos Concursos, a gente vai lá, próximosconcursos.com, a gente fica mapeando a probabilidade de todos os concursos acontecerem. É um serviço que a gente faz grátis, está lá. Vai lá, você vai encontrar tudo isso. Por quê?
Porque vamos dizer, eu quero ser um concurso que as pessoas gostam muito, que é difícil acontecer, perito da Polícia Federal. É um concurso bonito, é legal, mas ocorre pouco. Perito de, sei lá, de uma área muito específica. Pode ser que ocorra? Pode ser, mas o último concurso nem sei há quanto tempo foi. Às vezes os concursos demoram 20 anos, então você não pode escolher estudar para uma carreira que ocorre concurso a cada 20 anos. Você tem que escolher carreiras que têm concurso periódico, sei lá, de tanto em tanto tempo ocorre. Claro que tem concursos que demoram mais, demoram menos, mas um dia ocorre. Também é importante você ver a força da carreira. Como que ela é organizada? Como é que é o sindicato daquela carreira? Como é que eles conseguem lutar pelos seus direitos? Vou dar um exemplo. Se você também eu quero que você veja também se você quer alguns concursos de sociedades de economia mista ou algumas empresas públicas, veja a possibilidade também de privatizar. Veja o caso dos Correios. Eu não sei a força do sindicato deles, mas é uma empresa provavelmente, ou não sei se já não foi privatizado quando você está vendo esse vídeo, né? Mas a privatização é algo que está ali, querem privatizar. Então pense essa probabilidade, analise isso. Outra coisa importante você ver são os requisitos do concurso. Então, lembra que eu disse para você escolher uma área fiscal, área policial ou muitas outras áreas? A gente tem área de controladoria, tem muitas áreas. Você pode, se você quer, você vai achar todas as áreas de concurso aí pesquisando. Mas além de escolher a área, não dá muito para começar estudando para a área porque fica muito abstrato. Eu quero que você escolha um concurso, tipo, eu quero a área fiscal, que é mais fácil para mim. Eu quero a Receita Federal, eu quero a área policial. Eu quero Polícia Civil de São Paulo. Escolha uma área, olhe o edital até para você ver os requisitos. Eu lembro que eu tinha um colega que se formou em Direito e que estudava para a Procuradoria do Estado. Aí ele fez o concurso, passou e descobriu que precisava OAB. Eu não entendi que ele passou no concurso da Procuradoria e não tinha OAB, né? Eu nunca entendi, acho que era um bloqueio dele com a OAB. Ele passou no concurso e não tinha... Não lembro se ele passou ou quase passou, mas eu sei que depois de estudar muito tempo, ele descobriu que não tinha OAB e acho que ele não chegou a passar. Ele estava estudando já há muito tempo e descobriu que não tinha OAB. Tipo, acho que anos. É um erro básico. Então, olhe os requisitos e você vai ver isso no edital. Outra coisa importante é você ver os locais de trabalho, porque de repente você está estudando, eu vou dar um exemplo claro, se você quer estudar para a Receita Federal, existe uma chance muito grande que você vá parar na fronteira do Acre com algum outro país, nem sei que país, tô mal de geografia hoje, né? Ou na fronteira de Roraima. Os mais disputados são a fronteira lá do Rio Grande do Sul. Então existe uma chance muito grande de você parar numa fronteira. Tem um adicional de fronteira, acho que é uns 2.000 líquidos lá que ele ganha, mas existe uma chance muito boa. E se você não quer... Geralmente cidade de fronteira são pessoas super gente boa, super legal, mas ela não tem um Albert Einstein de hospital, não tem shopping center, às vezes tem os free shops, né? Mas não tem aquele shopping center mega grande, a maioria, né? Eu tô lembrando aqui que Jaguarão na fronteira tinha um free shop muito legal lá que tinha aberto, assim, que valia a pena. Mas geralmente elas não têm uma estrutura muito grande de hospital e tudo mais. Então, se isso é importante para você, pense muito bem. Às vezes você tem que levar a sua família. Mas se isso não é tão importante para você, vá tranquilo, porque todas vão ter um hospital mais ou menos, um colégio razoavelmente bom. Então, você precisa ver. E outra decisão importante é se você vai ou não vai ficar longe da sua família. Isso é uma decisão difícil. Então tem que ver os locais que você pode trabalhar. E por mais que o pessoal fala, temos que trabalhar pela nobreza, a gente trabalha também pelo salário. O salário é importante, ninguém é... sei lá, altruísta o suficiente. Ninguém é Madre Teresa de Calcutá. Então o salário é importante, tem que ser um salário que te dê uma qualidade de vida boa. E o que é qualidade de vida boa para mim? Pode ser, sei lá, um salário de 5 mil, pode ser bom o suficiente para mim. Mas talvez para você entenda, você quer viajar para Miami todo dia, tem que ser 20 mil para cima, todo dia, todo ano. Então, o que é um salário bom para mim, talvez não seja bom para você, porque a qualidade de vida muda do conceito de cada pessoa. Outra coisa importante é você se identificar com as disciplinas do concurso,
Mas assim, sempre vai ter aquela disciplina que você não gosta, né? Então isso aí é bom, mas também vai ter uma disciplina que você tem mais dificuldade, geralmente as de matemática, né? Mas se você é um horror em matemática, não escolha um concurso da área fiscal, ou não escolha um concurso assim. Mas se você é um horror normal, como a maioria dos seres humanos, tranquilo. E o histórico, o status do concurso. Por quê? Algumas carreiras, elas têm um status maior, tipo Receita Federal, Polícia Federal, então tem muita gente estudando durante muitos anos. Outras carreiras têm um status menor. Então analise isso. Talvez você queira fazer um concurso, iniciar com um concurso com menos status, mas que seja mais fácil de passar, porque não tem tanta gente estudando durante muitos anos do que um concurso com status muito grande. Tá aí uma dica para você escolher o concurso ideal para você. Acho que eu dei aí umas ferramentas bem interessantes. Então agora que a gente já trabalhou isso, trabalhou os seus empecilhos, as partes boas do concurso, qual concurso escolher, vamos conversar sobre planejar a sua vida. E eu quero que você pense o seguinte, você não tem que encaixar o estudo na sua rotina, você tem que encaixar a rotina no seu estudo, ou seja, o estudo vai ser prioritário na sua vida. E lembra que eu falei quando eu trabalhava, o que eu fiz? Eu encaixei a minha rotina no estudo, eu não tinha como mudar o meu horário de trabalho, mas eu tinha como mudar o horário que eu acordava e o horário que eu dormia. E eu fiz isso, eu alterei isso e foi muito difícil no começo, mas eu consegui encaixar o estudo na minha vida. Outra coisa que eu tive que fazer é o seguinte, eu tinha uma namorada que eu acabei casando com ela, a Cistiane, e na época eu tive que conversar seriamente com ela. Olha, amor, a gente vai ter que se ver só nos finais de semana. E tudo bem, ela estava na faculdade, era super nerd, para ela até foi bom que eu acho que ela estudava bastante. Então a gente só se via nos finais de semana. Mas antes da gente estudar, de eu estudar para concurso, a gente se via mais vezes. Então a gente acabou se vendo só nos finais de semana. Então minha rotina como é que era? Eu vou dar um pouco da minha rotina. Eu trabalhava no banco, estudava lá geralmente líquido das 5 às 9, eu pegava no banco às 10, das 5 às 9. Depois eu chegava em casa lá por umas 6 e pouco, 7 e pouco, eu estudava um pouquinho mais até umas 8 e pouco, uma horinha, uma hora e meia eu conseguia ainda estudar, mas daí eu geralmente fazia coisas mais leves, revisões, eu mais não aprendia coisa nova à noite, eu mais revisava as coisas à noite. No final de semana eu estudava sábado de manhã, domingo de manhã, eu acordava um pouquinho mais tarde no final de semana, né? Estudava sábado de manhã, domingo de manhã, e sábado à tarde eu via minha namorada, domingo à tarde eu via minha namorada, e à noite, sábado e domingo eu ia à igreja. E via amigos e tudo mais. Essa era a minha rotina. E foi isso aí durante muito tempo. Claro, eu escolhi a igreja porque a fé era algo muito importante para mim. Talvez não seja para você, talvez para você seja sair com os amigos. Só cuidado aí para não ficar muito tarde na rua, né? E eu fiz isso durante muito tempo. Eu encaixei a minha rotina nos estudos, entendeu? Eu tive que mudar meu horário de dormir, diminuir o meu tempo com a minha namorada e encaixar aí o serviço no meio. Falei com meus familiares, é isso que eu quero que você veja. Você vai ter que planejar a sua vida. Tem coisas que não dá para mudar. Eu não tinha como mudar o horário da igreja, eu não tinha como mudar o horário do meu trabalho, mas o que eu pude mudar, eu mudei. Deu certo para mim, eu passei no concurso. Então eu acredito que se você fizer, você vai conseguir. Como eu já falei, cuidado com as mídias sociais. Eu tenho certeza que você passa mais de 1 hora em mídia social. Tenho praticamente certeza. Se você está na média do brasileiro, você está aí 3, 4 horas nas mídias sociais. Instale um programinha para monitorar isso e limite o seu tempo, sei lá, 20 minutos por dia, meia hora se você gosta muito. Tem um aplicativo Stay Free que pode te ajudar nisso e de repente cria até um prêmio. Olha, se eu conseguir ficar meia hora nas mídias sociais durante 1 semana, eu vou poder fazer não sei o que. De repente se dê um prêmio se você conseguir isso. Mas cuidado, ele é o grande vilão de quem estuda, ok? Bom, família, relacionamentos e amigos a gente já falou um pouquinho.
Como eu falei, eu tive sorte dos sonhos da minha esposa hoje, da minha namorada na época, se encaixarem com os meus. Mas você vai ter que falar com seus familiares, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Você vai ter que falar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, não sei com quem que você mora, com seus melhores amigos, que por um tempo você vai estar sumido, mas depois vocês vão comemorar junto. Promete um churrasco quando passar, promete alguma coisa assim, ok? Mas é muito legal isso, né? E para minha esposa deu certo, eu acho que pode dar certo para você. Você tem que ser sincero e mostrar, como eu disse, se impor, mostrar que aquilo é importante, porque às vezes a pessoa ela tenta principalmente mais próximos, te boicotar o teu estudo para ver se aquilo é importante, mas se você mostra firmeza, a maioria das pessoas recuam. Bom, é importante você entender o que é o estudo líquido. Lembra que eu falei que eu estudava, sei lá, das 5 às 9? Estudar mais ou menos 4 horas. 5, 6, 7, 8, 9. 4 horas de estudo. Só que não dá líquido 4 horas. Por quê? Deixa eu tomar um golinho aqui. Porque eu parava para ir ao banheiro, eu parava para tomar uma água, eu parava para respirar um pouquinho, e é bom de tanto em tanto tempo você dar uma parada para dar uma oxigenada. Eu parava para dar um oi para meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs. Então, esse tempo é bruto. O líquido devia ser umas 3 horas e meia. E para o estudo você precisa trabalhar com valor líquido. E é importante você começar a cronometrar isso. Eu estudo segunda-feira 4 horas líquidas, terça 5 horas, sexta, e ver a quantidade de horas líquidas semanais que você estuda. Uma para você se motivar. Se você estudar para um concurso difícil, a partir de 1.300 horas líquidas você está aí com chance de ser aprovado. Então você vai aumentando o seu gráfico, pode ter um gráfico acompanhando isso, tipo botar lá, minha primeira meta é chegar a 100 horas líquidas, e vai aumentando o seu gráfico assim. Outra para você não se perder, senão você acaba viajando, e outra também porque a gente pode pensar que estudar, eu estudo das 7 da noite às 11 da noite, mas no fundo às vezes é 1 hora líquida, porque você ali no meio para ver isso, para ver aquilo, abre um vídeo no YouTube. Então hora líquida é a hora que não abriu nada de vídeo, não viu nada, não abriu WhatsApp, é estudo concentrado, ok? É importante você anotar isso, é basicamente isso, você entender esse conceito. Mas uma coisa que eu vou alertar: teve uma época na minha vida que eu estava muito estressado e a hora líquida estava me fazendo mal. Então, naquele momento, acho que foi alguns meses, eu parei de computar as horas líquidas, porque se eu não atingisse, eu via que eu me sentia mal, tava me dando uma vibe ruim. Então, se isso te fizer mal durante algum tempo, deixe de lado, estuda o máximo que der, que foi o que eu fiz, ok? Vamos falar sobre atividades físicas. É importante você manter a sua rotina de atividades físicas para o estudo, porque ajuda você a estudar melhor, ajuda a memorização, ajuda o sono ajuda em tudo mais, melhora tudo na sua vida, melhora tudo. Só que, se o seu concurso está muito próximo, você vai ter que diminuir muito o tempo de atividade física, e também dificilmente você vai conseguir passar no concurso passando 3 horas por dia na academia. Então, se o seu corpo precisa estar tão bem assim, analise e deixe ele mais ou menos durante o tempo, e depois de ser aprovado você volta a estudar as 3 horas, ok? É importante você pensar nisso, você entender isso, porque você tem que priorizar no concurso. Eu preciso lembrar você que a maioria dos concurseiros tem síndrome de super-herói, que é o quê? Acha que tem que ser o melhor em tudo, e talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas para ser aprovado. Então, faça a sua atividade física, mas procure equilibrar o seu tempo aí, procure fazer o tempo ideal sem atrapalhar os seus estudos, ok? Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre atividade física, falamos sobre qual concurso escolher, falamos sobre falar com a família, falar muita coisa, vamos falar sobre uma coisa importante: o local de estudo. Por que o local de estudo é importante? Porque parece que o seu cérebro, quando você senta a cadeira num lugar todo dia, repete aquilo durante muito tempo, ele meio que se programa rapidinho e entra no modo de, aqui é estudo focado. Então, se você tiver um cantinho tranquilo, limpo, organizado, sem barulho, sem interrupções, que você consiga fazer isso, você vai ganhar muita produtividade, porque sabe, tipo, você chega perto da cama e já dá sono, ou você chega perto do almoço e já dá fome.
a gente cria a rotina, o hábito faz isso com a gente, então você vai criar, chegando naquele lugar é quase que você tem uma programação, esse é o lugar de estudo concentrado e já vai tudo se adaptar àquilo, então é importante você ter um lugar de estudo, tem que ser um lugar iluminado para você não cansar muito os olhos e tem muita gente que não consegue isso porque a casa tem muitos familiares, tem muito barulho, ou não tem um espaço, às vezes a casa é pequena. A minha sugestão é que você procure bibliotecas públicas, ou bibliotecas, eu acho que tem a lei, né? Tudo que é biblioteca tem que ter acesso ao público. Então, sabe aquela universidade particular perto da sua casa? Você tem direito a acesso àquela biblioteca. Então, vá lá na biblioteca, entre de boa, ok? E, opa, bati aqui na câmera, deixa eu voltar. Meu pé aqui está bem pertinho do tripé. E também tem uns lugares bem legais, assim, eu já vi, aqui em Campinas eu vi num shopping, eu não sei como é que tá isso, se pegou a moda, mas tem muito lugar de coworking, né, lugares que você pode estudar. Eu já vi pessoas estudar em café, sabe, Starbucks ou qualquer outro café, claro, fala lá, compra uns cafezinhos, conversa com o pessoal lá, deixa eu estudar aqui, se tiver muito cheio eu saio, mas se tiver tranquilo deixa eu estudar aqui. Outras pessoas que eu vi também estudar em livraria, sabe? E o bom da livraria é que você já tem muito livro ali para consultar, né? De graça. Geralmente elas deixam abrir os livros. E tá aí algumas opções, tem coworking, tem livraria, tem café, de qualquer forma. Ó, o lugar tem que ser limpo, organizado, iluminado, silencioso e com tudo que você precisa. Se o local é barulhento, minha sugestão é que você pegue um fone de ouvido com um pouco abafador. Tem uns fones muito bons que abafam o som, eu tenho um muito legal, que daí você bota aí uma música calma, uma música que faz sentido para você. Geralmente a minha sugestão é que não tenha letra, porque se tiver letra talvez você se desconcentre, ou se tiver uma letra numa língua que você não entende. Bota K-pop no original, sei lá, em coreano, sei lá, se é que isso existe, eu não sou bom de K-pop. Bota em qualquer língua, rock russo, não sei. Bota numa língua que você não entenda que talvez seja mais legal, ok? O que eu gostava muito de música, é meio coisa estranha, né? Mas eu gostava de música com barulho de cachoeira, essas coisas, de natureza, sons da natureza eu gostava muito de música, e ainda gosto, né? Gosto muito de música da natureza, eu gosto de blues, eu gosto porque fica ali mais ou menos ali, chill out eu gosto. Tem muita música que eu boto para abafar o som que funciona, mas cada pessoa é uma pessoa. Talvez você ouça, a minha esposa odeia essas minhas músicas, então cada pessoa é uma pessoa. E é importante também você ter um método de controle de estudo, um cronograma. E tem vários tipos de cronograma. Tem um cronograma tradicional que você pegar segunda, das 8 às 9 eu vou estudar português, das 9 às 10 eu vou estudar matemática, das 10 às 11 eu vou estudar língua inglesa, e assim você programa aquela agendinha para a semana toda. Esse é o método do cronograma tradicional. E a gente tem um ciclo de estudo, que é basicamente, a gente vai falar mais sobre isso, já falamos em algumas aulas, é basicamente você dividir a matéria, eu tenho que estudar 3 horas de português, 2 de matemática e 1 de língua inglesa. É um ciclo, imaginando. Então, em vez de segunda-feira você estudar português, você escolhe uma dessas até fechar o ciclo. Depois que estudou 3 de português, 2 de matemática e 1 inglês, volta o ciclo novamente. Você tem um pouco mais de liberdade, por quê? Porque às vezes, eu vou dizer no meu caso, eu chegava lá segunda de manhã, língua portuguesa, hoje minha cabeça não tá para língua portuguesa, eu quero uma exatas, daí é para matemática, hoje não tá para matemática, eu quero uma de direito. Então eu gostava muito do ciclo e também os ciclos me possibilitavam, porque a vida tem imprevistos, né? Às vezes você fica doente, às vezes você tem, sei lá, uma emergência, um serviço, sei lá, uma emergência na família. Então, quando eu estudava o cronograma tradicional e eu saía do cronograma tradicional, eu ficava frustrado, não tô atingindo a minha meta. Quando eu estudava no ciclo, eu podia adaptar mais, porque eu ficava pensando, português, eu não estudei português segunda, e com o ciclo não, eu consegui utilizar isso. Eu gosto muito do ciclo de estudos, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, eu também tenho mais material sobre isso. E o cronograma, o que é importante? Primeiro, você alternar as disciplinas. Todos os estudos indicam que você... Eu sei que tem gente aí que manda, comece a estudar para direito constitucional, estude um mês de direito constitucional, ou estudo 3 horas de português. Gente, talvez faça sentido para você, mas todos os estudos indicam que se você estudar por mais de 2 horas... eu estou de novo batendo aqui na câmera. Se você estudar por mais de 2 horas a mesma disciplina, seu cérebro, uma hora, começa a se desconectar.
Então, o ideal, eu gosto de estudar no máximo 50 minutos cada disciplina, dar um intervalo e estudar outra. Tem a técnica Pomodoro também, que ajuda muito isso. E então, alterne as disciplinas, isso é importante. Estudos científicos comprovados, com muitas pessoas testadas, mostraram que isso dá bom resultado. E estuda as disciplinas básicas do concurso ou dos concursos. Porque se você quiser a área policial, você já estuda toda a área policial, a fiscal, toda a área fiscal. Por quê? Porque você já começa a se preparar para vários concursos. E as básicas quais são? Que se repetem em todos os concursos da área, servem de base para outras, tipo direito constitucional e administrativo, serve de base para várias outras disciplinas do direito e são mais relevantes. Eu vou dar um exemplo das básicas da área policial. É português, direito, ou língua portuguesa, né? Direito constitucional, administrativo, penal, processual penal, raciocínio lógico, matemático e informática. Esse seria um ciclo básico, mas se você achou muito longo, você pode começar com português, direito constitucional e direito administrativo e depois vai adicionando outras disciplinas. O importante é que você alterne as disciplinas, estude um ciclo básico e depois, com o tempo, você vai adicionando mais disciplinas, porque tem concurso aí que tem 13, 20 disciplinas, né? Outra coisa importante, se é o seu primeiro concurso, você vai ter que aprender a aprender. O estudo para concurso é muito diferente do estudo da faculdade, do estudo do ensino médio fundamental. Porque no ensino médio fundamental você estudava para a prova, que era ali às vezes você estudava alguns dias antes da prova, estava tudo na memória de curto prazo, ia lá fazer a prova e deu. Podia esquecer daquela disciplina e infelizmente a gente esqueceu boa parte de tudo que estudou na faculdade por esse método maluco que a gente usa, né? A gente tinha que rever esse método. Só que o estudo para concurso, a prova não é, no mínimo, daqui a alguns meses. Então você vai ter que criar um método para mandar a informação para a memória de longo prazo. Bom, vamos ver então algumas técnicas de estudo e memorização. A nossa primeira aula é sobre isso, então se você não viu essa aula lá, eu explico tudo com profundidade. Mas nós temos as técnicas do flashcard, nós temos técnicas do mapa mental, temos técnicas de resumos, tem muita técnica, Palácio da Memória, tem muita técnica de estudo. Então eu vou te convidar para você olhar a nossa primeira aula que você vai com profundidade aprender isso, ok? Bom, uma coisa importante que você tem que entender é a importância de fazer revisão. E eu sei, todo mundo tem preconceito e eu me lembro. Gente, eu lembro ainda hoje, primeira vez que eu me deparei com essa coisa de revisão. Eu tava lá acho que era um fórum da internet, lá na internet, alguma coisa lá, alguém botou: o meu rendimento aumentou muito depois que eu fiz revisão. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu já tenho tanta coisa para estudar, ainda vou ter que fazer revisão. Não vou fazer revisão e deixei aquilo de lado durante muito tempo. Até que eu comecei a olhar na internet outra pessoa falando, a revisão melhorou muito. E daqui a pouco outra pessoa falando, não, eu vou testar isso aqui. Gente, quando eu testei meu rendimento, se eu tivesse descoberto isso antes, a revisão é tipo uma das partes essenciais de você ser aprovado. Só que essas pessoas não me falavam o motivo, tipo, só diziam, eu fiz revisão e me olhei. Quando eu não entendo a lógica por trás da coisa, eu geralmente não aplico. Mas olha só o motivo, isso aqui é a curva do esquecimento, é o seguinte, imagina que você aprendeu alguma coisa aqui, e aqui são as semanas que se passam. Aqui você aprendeu. Conforme as semanas vão passando, você vai se esquecendo e chegando aqui lá pela quinta semana ou 60 dias, dizem os estudos que você lembra 8% do que aprendeu. Então o que você tem que fazer? Você tem que repetir aquela informação pelo menos umas 7 vezes até ela ir para a memória de longo prazo. Você repetindo, essa informação fica sempre aqui na memória de longo prazo. Existem alguns métodos de revisão, um é 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias. Então você aprendeu hoje, revisa em 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias. Outro é, você revisa sempre no final de semana, separa um espaço no final de semana. Eu utilizava um método maluco da minha cabeça. Toda vez que eu ia estudar uma disciplina, vamos dizer que eu começasse a estudar, sei lá, às 10 da manhã,
eu das 10 às 10h10 ou 10h20, eu fazia revisões dos conteúdos anteriores. E o que era a minha revisão? Não era ficar estudando, lendo. Eu olhava meus resumos, olhava meus mapas mentais, olhava meus flashcards, lia eles, revia o material grifado. E sabe, geralmente as apostilas têm aquele quadro sinótico, resumo, eu não sei como, resumo. Tem o quadro resumo lá, com as principais informações, tem esqueminha, às vezes. Geralmente os cursos já dão umas coisas mastigadas. E eu pegava essas coisas mastigadas e continuava estudando por elas. Então, eu pegava o quê? Pegava as minhas marcações, às vezes eu passava lá, eu marcava, apesar de ser um método de estudo ineficiente para revisão, ele é eficiente porque você só marca o que é importante, então isso me ajudava muito, era interessante. Então, tem aplicativo para fazer revisão, geralmente são aplicativos gringos, eu acho que já tem um brasileiro, mas eu vi uns aplicativos gringos bem legais de fazer revisão. Se você utiliza flashcard, o Anki, ele já planeja a sua revisão, é bem legal assim. Tem muita coisa legal aqui. Então, revisão é importante, não cometa o erro que eu cometi, você não está perdendo seu tempo, você está ganhando tempo. Eu diria assim, um conteúdo revisado vale por, 20 conteúdos estudados sem revisão, ok? Outra coisa importante é você fazer provas anteriores. E a questão de provas anteriores é polêmica porque tem muito coach aí na internet dizendo que você tem que estudar desde o começo só fazendo provas anteriores. Eu não concordo com isso, eu entendo que você tem uma base teórica, mas combinar a base teórica desde o primeiro dia de estudo com as questões anteriores. Por quê? É na questão que você vai fixar, que você vai aprender, que você às vezes vai entender melhor, porque ela é muito prática. Você vê na prática o que você precisa aprender. A maioria dos bons cursos preparatórios já coloca uma lista de revisão ao final, e você utiliza também de questões, e você utiliza a questão como revisão. Então é importante você fazer isso. Mas é aquilo que eu disse, o momento que você está fazendo a revisão não é para ver se você aprendeu, é para fixar o conteúdo e aprender novamente. Então, aprender novamente e aprender, aprofundar ali o que aprendeu. Então, permita-se errar, não tem problema errar neste momento, não é o momento de você verificar se você é bom, se você é ruim. Não tenha medo de errar faz parte. É comum você estudar tudo, chegar lá e acertar 20% do que estudou. Por quê? Porque às vezes no começo as questões são mais elaboradas, combinam disciplinas diferentes. Então, faça revisões anteriores, mas eu preciso diferenciar as revisões dos simulados. O simulado é uma coisa totalmente diferente. Você vai fazer questões de provas anteriores ou de provas novas, mas para ver como está o seu desempenho, para ver, em português eu estou bem, matemática não estou tanto, então você vai ter que estudar mais matemática que português. É para você analisar o seu desempenho. Mas os bons cursos preparatórios já tem simulados aí na internet, você consegue alguns grátis também, é bem interessante. Minha sugestão é que você faça simulados depois de estar estudando aí alguns 3, 4, 5 meses. Antes disso, não faz muito sentido você fazer simulados. E tenha um bom material. O que é um bom material de concurso? É um material que ele é confiável, ele tem bons professores, ele tem uma boa didática, ele tem boas ferramentas ali que vão te ajudar e, principalmente, ele tem bons resultados, ou seja, você consegue ver pessoas que foram aprovados em concurso utilizando esse material dessa instituição. A cada 6 meses, mais ou menos, eu atualizo lá no próximos concursos o ranking dos melhores cursos preparatórios. Coloca aí no Google ranking dos melhores cursos preparatórios, próximos concursos, você vai ver o nosso ranking. Tem muita dica ali importante. Por quê? Não é a apostila da esquina que vai te aprovar, não é o PDF que o fulaninho colocou nos comentários do YouTube que vai te aprovar, não é porque alguém está vendendo uma coisinha, não, você vai ter que analisar com profundidade o curso que você está escolhendo. Até porque você não pode perder o seu dinheiro, tem muita coisa ruim aí na internet, tem muito golpe também. Você tem que escolher um curso confiável. Tem cursos muito bons aí. Perca um tempo fazendo isso e invista seu dinheiro. E como eu disse, se você não tiver dinheiro, quase todos têm um programa social lá que você pode conseguir pagar por um valor bem baixo.
Outra coisa é o seguinte, você precisa de uma vaga. Então encare a concorrência de frente, não pense em, é muito candidato vaga, é muita pessoa estudando, sempre tem um que está estudando o dia todo enquanto eu estou dormindo. Não pense, não encare a concorrência. Você precisa de uma vaga, encare a concorrência, mas sem pensar nela. Ignore ela. A concorrência você tem que lidar você até tem que saber, a gente tem uma aula sobre isso, que é quais as chances de você ser aprovado em um concurso público. Mas você tem que encarar a concorrência de uma maneira tranquila, entendendo que você só precisa de uma vaga e que aquele cara ali não é o seu concorrente, ele é mais uma pessoa aí, não tem problema nenhum. Então não pense na concorrência. E também aprenda a analisar o edital. Lembra que eu disse, além de escolher a área, escolhi a área fiscal, quero estudar para Receita. Escolhi a área policial, quero estudar... Não, vamos pegar. Escolhi a área de tribunais, quero analista de um TJ de São Paulo. É isso que eu quero. Então você vai ter que pegar o último edital, você tem que olhar as disciplinas, a importância, as fases, se tem discursiva, porque se tiver discursiva, você vai ter que estudar. Às vezes tem alguma fase prática aí, tipo, alguns exigem digitação para alguns cargos, outros exigem teste de aptidão física, outros exigem uma prova oral. Então olhe as fases para já ir se preparando. Olhe os requisitos. Lembra o cara que eu disse que estudava para PGE, para Procuradoria e não tinha OAB? Então olhe se você tem todos os requisitos. Às vezes tem requisito de idade nos concursos policiais, às vezes tem requisitos de altura, de formação, às vezes exige uma CNH, às vezes exige natação e você não sabe nadar. Olhe os requisitos para ver se você consegue se adaptar, e também você pode ter uma ideia das lotações, que são as cidades que você vai poder morar. Então pega o edital, você vai gastar, 20 minutos para ler o edital, leia, pula umas partes, às vezes é importância, mas disciplinas, sua importância para saber quais que tem peso maior, fases, requisitos e lotações são essenciais. Ok? E você precisa desenvolver competências emocionais para passar no concurso. Você não pode deixar só abalar, você vai se achar que não tem capacidade, mas não deixe isso te atingir. Se afaste das pessoas negativas, tem muita gente negativa ainda, tem sugador de energia. Você tem que entender que isso é um concurso de longo prazo. E também outra coisa muito errada que as pessoas fazem é achar que a sua identidade vai depender de passar no concurso. Se eu passar no concurso eu tenho carimbo de inteligente, se eu não passar eu tenho carimbo de burro. Se eu passar no concurso eu tenho carimbo de vencedor, se eu não passar eu tenho carimbo de perdedor. Não faça isso. Não tem nada a ver a sua capacidade, a sua inteligência, a sua identidade como pessoa com passar ou não passar no concurso. Passar no concurso é uma coisa da vida. É a mesma coisa que você dizer assim, se eu não tiver um namorado ou namorada, eu sou a pior pessoa do mundo. Não faz sentido, entendeu? Não dá para vincular a sua identidade com fases ou coisas da vida. E aprenda a lidar com a vergonha da reprovação, porque eu já fui reprovado em concurso e quase todas as pessoas que passaram em bons concursos foram reprovados em concurso. Então não veja isso com maus olhos, porque faz parte do processo. Você tem que aprender a lidar com a reprovação, você tem que aprender com a reprovação, você tem que ver aquilo como uma lição de vida. E é importante isso, que ali, quando você é reprovado, que você vê, eu fui reprovado porque eu não estudei direito administrativo o suficiente, que já aconteceu comigo. Então eu tenho que estudar mais direito administrativo, e na outra lá eu acertei 90% do direito administrativo. Entende? Às vezes a reprovação te mostra o caminho para a direção correta, e aconteceu comigo. Eu lembro que eu fui reprovado em direito administrativo, faltou uma ou duas questões, estudei um monte, acertei 90 na outra e passei no concurso. Então veja isso como algo tranquilo, bom, parte do processo, e se mantenha firme, acha maneira de automotivar, acha maneira de tirar essas ideias negativas. Eu gosto sempre, peço perdão aos que não são cristãos e peço licença também com todo respeito. Eu gosto muito do versículo da Bíblia que diz, para trazer à memória aquilo que dá esperança. Então traga coisas boas, coisas que te deem esperança à memória, não traga coisas ruins, não deixe a sua cabeça com lixo de coisas ruins, não, traga à sua memória coisas que te dão esperança. E é importante, comece a estudar hoje, não deixa para amanhã. Lembra lá no comecinho que eu falei, eu vou estudar quando? Não, você vai estudar hoje. Hoje você vai parar, vai ver o que precisa fazer, vai começar a se organizar e logo já vai começar a pegar um bom material e começar a estudar hoje mesmo.
E eu preciso dizer para você também o seguinte: concurso não é receita de bolo. O que funcionou para mim, para mim funcionou muito bem acordar às 5 da manhã. De repente para você é um horror, é melhor estudar até às 2 da madrugada e acordar às 9 do outro dia. Então, cada pessoa é uma pessoa. Não tem como eu dizer, não tem receita de bolo. Quem está te vendendo receita de bolo está pensando que você não tem capacidade suficiente para entender e interpretar o mundo. E eu quero que aqui eu te dou ferramentas para que você tenha capacidade suficiente para compreender, para entender o mundo. Seria isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Essa aula eu sei que ficou um pouquinho mais longa, mas é uma coisa importante. E espero que se você esteja aí, comece logo a estudar para concurso. Abração e valeu!